seres que estão ali, eles têm o privilégio de contemplá-lo, de vê-lo, Senhor, e nós temos, ó Deus, um antigozo, Senhor, do Teu Espírito em nossas vidas. Ó Deus, nós somos visitados pelo Senhor, ó Deus, e sentimos o que esses seres sentem diante da Tua presença. Senhor, e nós Te louvamos, porque um dia nós também estaremos lá. Um dia nós nos ajuntaremos e engrossaremos as filas dos anciãos, arcanjos, querubins, serafins, e cantaremos, ó Deus, ó Pai, em uma só voz, que o Senhor é santo, que o Senhor é digno. Ó Deus, um dia nos juntaremos aos céus, ó Deus, e contemplaremos tudo aquilo que João viu. E nesta manhã, Pai, enquanto nós não estamos aí, nós queremos aqui nesta terra, ó Deus, Te louvar, Te bendizer, viver uma vida que Te glorifica, uma vida que Te honra, uma vida que exalta o Teu nome. E queremos, ó Pai, Senhor da glória, entregar tudo que temos, tudo que somos, Deus, porque tudo vem do Senhor, tudo pertence a Ti e volta para Ti. A nossa vida é assim, os nossos sonhos, nossos projetos, as nossas finanças, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que provê, e nós queremos apresentar no altar do Senhor a nossa vida, os nossos recursos. Continua a abençoar a Tua igreja, continua a suprir toda a necessidade financeira, continua a trazer provisão sobre provisão, para louvor e para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Irmãos, fica à vontade para honrar o Senhor aqui, com o seu dízimo, com a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você também pode fazê-lo através dos dados bancários, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Nós vamos meditar neste salmo agora de manhã. Em nome de Jesus. Bom dia. Tudo bem? Glória a Deus. Salmo de número 32. Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos um final de semana muito abençoado, né? Que passou sábado e domingo, celebrando 36 anos de emancipação. Tivemos o privilégio aqui de ter o presidente da nossa convenção, o pastor Helder Machado, ministrando no sábado. E no domingo nós fomos abençoados pelo pastor Dante. Eu quero pedir os irmãos da galeria para descer, tá bom? Porque eu não vou ficar aqui embaixo. Dá para reunir todo mundo aqui embaixo agora de manhã. E nós tivemos um final de semana muito abençoador e cremos que estamos tendo também mais um, amém? Porque nós não estamos atrelados a dias e a momentos, mas um Deus que é transcendente e eterno, amém? Deus tem coisas grandes para nós também hoje. Salmo 32, quando se encontrar, digam amém. Glória a Deus. Diz assim, esse título traz, a minha Bíblia traz como título assim, a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Isso é um salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará.
Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nesta manhã. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê um coração submisso à Tua palavra, que o Senhor nos dê um coração atento à Tua voz, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Pai querido, o Teu Espírito Santo é que ministra aos nossos corações. Que a Tua palavra nesta manhã possa operar todo o propósito que o Senhor estabeleceu para este dia. Sabemos que o Senhor tem planos eternos para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. O Senhor nos trouxe a este lugar para engrandecê-lo, adorá-lo, Deus, e também para ouvir a voz e o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Nos abençoe, fale conosco, em nome de Jesus. Você diz amém. Pode tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero nesta manhã tomar esse salmo de Davi e trazer algumas lições aqui para nós. Primeiro eu queria dar a perspectiva histórica desse salmo. Em que momento esse salmo ele foi escrito? Esse salmo fala de perdão, esse salmo fala de misericórdia, né? Esse salmo fala de alguém que estava em uma situação de pecado e vieram algumas consequências, né? O texto trata disso aqui. Nós temos aqui doenças psicossomáticas, essa palavra psicossomáticas, doença da alma que se materializou no físico. Nós temos aqui, para os irmãos ver a gravidade da situação. Esse salmo, ele foi escrito para trazer para nós, mostrar para nós a grandeza do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Quando Davi escreve esse salmo, Davi está saindo de uma experiência muito amarga, Davi está saindo de uma situação muito delicada, que vocês já estão familiarizados. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo de número 11. Davi, em uma tarde ou uma manhã, eu estou aqui pondo horário, mas a Bíblia não fala, mas em um momento em que era para ele ir para a guerra, ele ficou em casa e ele foi passear na varanda. E de longe ele viu uma mulher chamada Batseba, que devia ser muito bonita, por sinal. Batseba era mulher de Urias. Urias era um dos melhores e mais chegados soldados de Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11 que quando Davi ele flagra aquela mulher se tomando banho, e naturalmente ela estava nua, Davi deixa-se levar pelo desejo da lascívia. Davi toma aquela mulher para ele, como é do conhecimento de vocês. E a Bíblia diz que Davi deita com aquela mulher, vai coabitar com aquela mulher. E o que Davi talvez e Batseba não esperavam é que aquela noite de adultério trouxe um fruto, trouxe uma gravidez. Quando Davi toma conhecimento daquela situação, Davi ele vai arquitetar a morte de Urias, a morte de Urias. Eles estavam em uma peleja, uma guerra. Davi chama Urias para casa, a fim primeiro de fazer com que ele deitasse com a esposa e pudesse ali tapar o sol com a peneira. Mas a Bíblia diz que Urias, ele não deita, ele não se acha digno. Urias era cavaleiro, Urias era, que cara, né? Ele diz assim, mas por que eu vou deitar com a minha esposa se a arca do Senhor está a céu aberto? Como que eu vou me dar o luxo da minha esposa se Joabe e o exército do Senhor estão ao relento? E ele não vai. Davi tenta embebedá-la, aquela coisa toda, mas ele não vai. O que Davi faz? Quando Davi percebe que ele não consegue colocar de forma eficiente esse primeiro plano, Davi faz uma carta, escreve uma carta, a própria sentença de morte de Urias e dá na mão de Urias. Urias, irmãos, era tão sério, era tão tanto caráter, que ele sequer lê aquilo. Havia um selo, na verdade. Você imagina a cena, ele vai cavalgar levando a sentença de morte. Quando ele chega no campo de batalha, ele entrega aquela carta ao comandante Joabe. Joabe lê aquilo ali, imagina, talvez Joabe olha para ele, não entendendo nada. Joabe, em obediência a Davi,
avança com o exército para a guerra, e a Bíblia diz que o exército recua e ali Urias é assassinado. Quando isso acontece, Davi ainda fica em silêncio quase um ano. Quanto tempo? Um ano. É muito tempo. O cara, ele comete adultério, e comete adultério com a esposa de um soldado, um camarada que estava lutando pelo exército dele. Ele engravida a mulher, manda matar o cara, e fica quase um ano em silêncio. Quase um ano em silêncio. Este salmo de número 32, ele nasce dessa experiência, dessa situação e desse pecado, mas não imediatamente desse pecado. Esse salmo é uma virada de página quando Davi se arrepende. Então aqui são palavras de um homem que agora ele é confrontado por Natã. Natã vai até ele, conta uma parábola, vocês conhecem a parábola, se não conhece você precisa ler 2 Samuel 11:12, que havia um homem rico, eu vou aqui tentar contá-la, não dá para reproduzir na íntegra. Um homem rico, um viajante, alguma coisa assim, ele chega em algum lugar e em vez dele se valer do que ele tinha, ele toma daquele que tinha pouco, e aí Natã conta essa história para ele e pede um veredito do rei, mais ou menos assim. Aí o rei diz assim: esse homem é digno de morte. Aí o Natã vira para Davi e fala assim: esse homem é você. Ele confronta ele. Então Davi, ele comete todo esse pecado, ele tem todas essas atitudes, e o que ele vai fazer? Ele vai ficar um ano calado, e quando ele está calado, Deus começa a tratar com Davi, de modo que o ápice desse salmo aqui, é a graça soberana de Deus em perdoar pecados. Esse salmo, ele trata a paz depois do perdão. Lembra, eu contei o fato, em que momento que esse salmo ele é escrito. Esta é a perspectiva histórica. Esse salmo foi escrito nesse momento da história. Agora que Davi é confrontado, e vocês sabem que ele cai em si depois do confronto, diz assim: pequei contra Deus. Aí ele vai compor 2 salmos dessa experiência. Um é o Salmo 32 e o outro, alguém lembra qual é? Salmo 51. Tanto o 51 quanto o 32 é de alguém que está arrependido. É de alguém agora que olha para Deus e olha para Deus com gratidão, porque vê na soberania de Deus, esse Deus que perdoa pecados. Só que, irmãos, antes de Deus perdoá-lo, lembre-se que Davi ficou em silêncio muito tempo. Bom, aqui nós tiramos a primeira lição. Não tem como, na presença de Deus, tapar o sol com a peneira. Na presença de Deus não tem como empurrar a poeira por baixo do tapete. O próprio Deus levanta o tapete. O próprio Deus levanta o tapete. Alguém diz com muita propriedade que o pecado, ele nos encontra. O pecado nos encontra. Se nós, qualquer um de nós aqui nesse auditório, ou alguém que me ouve do outro lado, se nós estamos em uma postura de pecado, se nós estamos de forma deliberada, consciente, irmão, nós vamos encontrar o Deus Santo. O pecado nos encontrará. Uma hora Deus vai tirar a nossa máscara. Porque uma coisa é pecado acidentalmente. Eu não queria ter feito isso, eu fiz. Outra coisa é você arquitetar, você elaborar. Você está consciente numa atitude de pecado. Deus te encontrará. E o que a Bíblia diz? Deus levou o profeta Natã até Davi para tirar essa poeira debaixo do tapete. Quando Davi é confrontado, o que Davi faz? Davi então reconhece os seus erros, reconhece o seu pecado. Irmãos, a Bíblia diz em Provérbios que aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Davi, para falar do tamanho do pecado dele, ele vai usar alguns termos. Eu não sei se você prestou atenção na leitura. Olha só para você ver, ouça por gentileza. Ele vai dar alguns nomes aqui à sua atitude. Bem-aventurado aquele cuja transgressão, primeiro ponto, é perdoado. O pecado é coberto, segundo ponto. Bem-aventurado em quem o homem não imputa maldade e não há engano. Então o que Davi está dizendo aqui? Ele se posicionou em 3 pilares terríveis. Ele cometeu uma transgressão, ele cometeu um pecado, ele cometeu maldade e ele foi alguém dissimulado.
Davi vai dizer que ele agiu desta maneira. Irmãos, é lógico, eu quis estudar isso aqui, porque às vezes nós confundimos. Peraí, transgressão é pecado? Pecado é transgressão? Há diferença? Há diferença. Quando Davi ele vai narrar isso aqui, a palavra traduzida por transgressão traz a ideia, só um minutinho, a palavra transmitida, a palavra transgressão, ela traz a ideia de uma maldade pessoal. Transgressão traz a ideia básica de rebelião, de alta traição contra Deus. É isso que Davi está dizendo. Se Davi pudesse explicar para nós, ele escreveria assim, olha, bem-aventurado aquele cuja traição pessoal, cuja rebelião contra Deus é perdoada. Então, alguém que se posiciona num ambiente de transgressão, é alguém que passa dos limites, é alguém que rebela-se contra Deus. Davi havia passado dos limites. Davi havia se rebelado contra Deus, contra o Altíssimo. E o que ele está falando? Que ele é feliz, porque a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz é aquele a quem Deus perdoa a maldade pessoal. Mais do que feliz é aquele a quem Deus perdoa a rebelião, a alta traição contra o Senhor. Quando Davi cai em si, o que ele percebe? Puxa vida, eu trair Deus. Eu agi com rebeldia contra o Altíssimo. Eu me posicionei com traição em relação ao soberano. Porque todo e qualquer pecado, ouçam isso, em primeira instância é um pecado contra Deus. Todo e qualquer pecado, em primeira instância, é um pecado contra Deus. Porque quem estabeleceu princípios, quem estabeleceu critérios é Deus. Então Davi ele percebe a sua rebeldia, Davi percebe a alta traição contra Deus, que ele passou dos limites. Eu fiz uma colinha aqui, uma síntese da minha pregação, aí eu vou aplicá-la de uma vez. Ô irmãos, qual era da sua vida, da minha vida, nós estamos passando os limites? Você ultrapassou todos os limites, você ultrapassou todos os sinais vermelhos. E outra coisa, nós ultrapassamos alguns limites e ficamos como quem, um ditado lá na roça, onde é que minha mãe mora, João sem braço, dando de João sem braço, como se nada tivesse acontecendo, ultrapassou os limites dos limites. Então Davi está dizendo assim, Senhor, agora que eu caí em si, eu percebo a alta traição, a rebelião. Na verdade, eu me rebelei, foi contra o Senhor, antes de rebentar com a casa de Urias. Antes de pecar contra Urias, perceba os graus do pecado. Ele peca contra a casa dele, ele peca contra a casa de Urias, ele peca contra a nação, ele peca contra Deus. Deus em primeira instância. Então o que ele percebe, irmãos? Ele comete o pecado da transgressão. Todas as vezes que você se envolver em um caminho de pecado, em uma situação de pecado, que você ultrapassar os limites, nesse momento você está transitando na geografia da transgressão. Isso é rebelião. E quem é o pai da rebelião? Satanás. Davi entende isso. Aí quando Davi entende isso, que ele passa dos limites, que ele está trilhando o caminho da rebelião, e Deus o perdoa, o que Davi celebra aqui? Quando a rebelião é perdoada ou retirada, o rebelde é restaurado ao seu lugar de direito, como um subordinado obediente do seu Senhor celestial. Davi agora ele entende a grandeza, a profundidade do perdão de Deus. Ele não apenas é perdoado, ele é recolocado na posição de santidade, aquele pelo qual Deus o chamou. Vamos ler comigo lá? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Se os irmãos for mais rápido e pôr na tela, a gente lê todo mundo. Romanos capítulo 5, verso 1. Congela aí. Olha para mim, por favor, que essa palavra aqui ela é muito séria, como todas, né? Mas ela é muito séria. Se você ultrapassou os limites, irmãos, e todos nós sabemos quando nós ultrapassamos os limites, certo? Todos nós sabemos quando nós ultrapassamos os limites. Começa... eu vou usar o ditado da roça de novo, eu tenho que ir na roça, né? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Paulo diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Como é que o pecado começa? A gente vai flertando, não, eu não posso.
Não, eu não posso. Não, eu não vou. Não, eu não posso. Eu não vou. Quando pensa que não, de tanto flertar, você já está no ambiente. Aí, quando pensa que não, você é já dominado por aquilo. E aquilo agora começa a governar a sua vida, entende? Primeiro nós começamos a flertar com o pecado, paquerar o pecado. Depois nós já nos rendemos ao pecado, a ponto do pecado nos governar. O que estava governando Davi? O pecado. O pecado da lascívia, o pecado da impureza, o pecado da pornografia. E aí ele ultrapassa os limites e ele se rebela contra Deus. Agora Deus perdoa a sua transgressão. É isso aqui, ó. Sendo, pois, justificados pela fé. Pode continuar. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Irmãos, olha, eu não sei, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu não sei qual é a área da sua vida que você passou dos limites. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está no campo da transgressão, mas nesta manhã, você precisa ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, pisar no freio dessa situação e se voltar para Deus, porque você está em deliberada rebelião. Você está numa alta traição contra o soberano. Você está, em primeira instância, indo contra Deus, nesse pecado de rebelião. Mas se, como Davi, nós nos arrependermos e pedirmos perdão, e mudarmos a nossa postura, o sangue de Jesus Cristo, que tem poder, ele não apenas nos perdoa, mas nos purifica de toda injustiça. Há perdão para quem comete transgressão. O autor que eu estava estudando, ele diz assim: o perdão de Deus lavou não apenas o pecado de Davi, mas também silenciou a culpa que o atormentava. O perdão de Deus não apenas lavou os pecados de Davi, mas silenciou a voz que o atormentava. Ô irmãos, todos nós temos uma voz, certo? A voz da consciência. E de vez em quando ela tem um semáforo na consciência. Tem um verde, tem um amarelo, tem um vermelho. Todos nós temos uma consciência. E às vezes quando nós incorremos num pecado tão grave, nós até sabemos que Deus nos perdoa, mas às vezes a nossa consciência é um flagelo, é um carrasco. Mas quando Deus nos perdoa, irmãos, Ele não apenas nos perdoa, Ele não apenas nos lava dos nossos pecados, Ele também silencia a voz que nos atormenta. Amém? Todos nós aqui nesse auditório já cometemos pecados terríveis, terríveis. Já fizemos coisas que não deveríamos ter feito, até vergonha de falar. Mas louvado seja Deus que em Cristo Jesus, nós que éramos rebeldes, nós que traímos o Senhor, nós que trilhávamos o caminho da rebeldia, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos encontra nessa manhã e nos lava, e nos purifica, e nos perdoa, e resolve ainda o problema da nossa consciência. Amém? Segundo lugar, Davi vai dizer assim, ó, feliz aquele cujo pecado é coberto. Primeiro ele fala de transgressão. Olha, é como se Davi dissesse assim, Natan, puxa vida, eu estou em rebelião contra Deus. Eu traí Deus. Aí depois ele diz assim, eu sair do caminho. Pecar é errar o alvo. Pecar é sair do caminho. É não viver dentro dos padrões determinados por Deus. Isso é pecado. Não viver dentro dos padrões determinados por Deus. É sair da rota de Deus. Davi saiu da rota de Deus. Davi saiu dos caminhos de Deus. Ô irmãos, é interessante que se você for pensar, Davi precisava de mais uma mulher, sim ou não? Não, não precisava, ele era rei, ele tinha a mulher que ele queria. O próprio Deus falou isso com ele depois, você lê lá. Ô Davi, você podia ter pedido, eu te daria. Por que você fez isso? Todas as vezes, irmãos, que eu não vivo dentro dos padrões determinados por Deus, eu estou errando o alvo, eu estou saindo do caminho. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho alguém que me chateou bastante, é um exemplo, tá? Alguém me chateou muito. E aí o que eu faço? Eu guardo essa pessoa no coração. Eu fico com raiva. Ô irmãos, ficar com raiva, com ódio, às vezes nervoso, é normal, nós somos seres humanos, certo? O problema é a raiva, o ódio e o nervosismo conduzir a nossa vida. Isso é um problema. E às vezes nós cometemos erros terríveis, porque nós somos conduzidos por ele, a começar em mim. Então todas as vezes que eu estou vivendo, mas eu não estou vivendo dentro dos padrões determinados por Deus, eu saí do caminho de Deus. Aí alguém me chateou, alguém me frustrou, alguém fez muito mal a mim. E aí eu insisto em não perdoar essa pessoa. Qual que é o padrão determinado para Deus nessa situação? É o
perdão. Mas eu não perdoo essa pessoa. E aí eu não perdoo essa pessoa, eu saí do padrão determinado por Deus. Se eu sair do padrão determinado por Deus, o que eu faço? Eu saí do caminho. E quando eu saio do caminho de Deus de forma consciente, eu estou por conta própria. Irmãos, o que nós descobrimos? Eu não sei você, mas eu tenho certeza, eu não dou conta sozinho. Eu não dou conta sozinho. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E eu sou alvo do diabo. O diabo só não me pega, porque aquele que é maior do que ele tem me guardado. Sabe, eu pego um carro para lá e para cá, viajo. Eu só não acontece alguma coisa nessa trajetória, porque o Senhor me guarda. A propósito, eu só levantei nessa manhã, estou de pé pregando para vocês aqui, decanta lá basura e anda lá marras, porque Deus tem me guardado. Eu não quero sair dos caminhos do Senhor. Eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu sou impotente, mas conscientemente eu quero viver aos padrões de Deus. Qual é o padrão de Deus para a tua vida que você não está vivendo nesses dias? Qual é a área nessa trajetória da caminhada cristã que você saiu do caminho? Olha como é que é grave isso aqui. Primeiro, Davi entende, eu fui um rebelde, eu traí Deus. Agora, em segundo lugar, fala assim, puxa vida, eu não estou vivendo nesses padrões determinados. Eu saí do caminho há muito tempo. Agora, o Deus que perdoa a transgressão é o Deus também que perdoa pecado. É interessante, eu estava ouvindo um pregador, deve ter um mês, e até por indicação de um amigo meu, e ele falou assim, olha, ovelha perdida, o pastor vai atrás. Filho pródigo tem que voltar. Tem muita gente na igreja que não é ovelha perdida, não é filho pródigo. O pai não vai atrás do pródigo, o pródigo tem que voltar. Há um caminho que precisa ser percorrido para a casa do pai. Há pessoas na igreja que são ovelhas perdidas, o pastor tem que ir atrás. Agora há pessoas na igreja que são filhos pródigos, ele sabe o caminho, ele tem graça, ele tem força, ele não volta porque não quer. Então se você saiu dos caminhos do Senhor, irmão, não significa que eu estou aqui pregando para vocês que eu sou pastor, que eu estou no caminho de Deus. Não é o fato de você estar sentado aqui nesse banco nessa manhã e vai participar da ceia, que você está no caminho do Senhor. Estar na igreja nem sempre é estar no caminho do Senhor, mas quem está no caminho do Senhor está na igreja. Tem eu li uma frase agora de manhã de Charles Spurgeon, ele diz assim, buscar a Deus não é mesmo do que ir à igreja. Tem gente que vem à igreja, mas não busca a Deus. Aí aquelas pessoas que só vêm a um lugar físico para ouvir alguém falar e não busca a Deus, ele sai talvez pior do que ele entrou. Nem sempre vir à igreja é a mesma coisa de buscar a Deus. Tem muitas pessoas que podem entrar e sair sem buscar a Deus. Certo é que Davi, ele sai do caminho e agora ele quer voltar para o caminho. E aí quando Davi, ele entende que ele errou o alvo, que ele não está vivendo dentro dos padrões estabelecidos por Deus, Davi agora celebra porque o pecado dele também é perdoado. Irmãos, quando o pecado é coberto, ou seja, Deus apaga, Deus oculta, Deus preenche uma lacuna, o fracasso e o vazio são supridos pela plenitude do Senhor. Há um texto, se eu não me engano, não sei se está em Zacarias, que diz assim, se eu estiver errado alguém me corrige, diz assim, olha, ele pega todos os nossos pecados e lança onde? No mar do esquecimento. E aí o pastor Fernando, que foi meu pastor de jovem, brincava assim, e colocou uma placa lá, proibido pescar. Todos os nossos pecados Deus lança no mar do esquecimento. Não é que Deus tem esquecimento, não é que Deus não sabe, Deus não leva em conta. Irmãos, eu não sei quais foram os erros que você cometeu essa semana, eu não sei quais os padrões de Deus que você quebrou, mas se você se arrepender de fato, se você se arrepender de verdade, de quebrantamento da presença do Senhor, o Senhor apaga os nossos pecados. Isso é glorioso. Porque o que a nossa consciência fala? Você não pode cear, você não pode ir na igreja, você é um hipócrita. Ao diabo de canto, é verdade, e você vai morar comigo, você vai para o inferno. Aí vem a graça de Deus, mas eu te perdoo quando nós nos arrependemos. Deus passa, Deus apaga, Deus preenche a lacuna, e o Senhor, Ele não apenas, Ele supre, irmãos, esse lugar de fracasso, o Senhor nos enche com a plenitude do Espírito. Porque se tem uma das consequências que o pecado faz é tirar a alegria. O pecado tira a alegria, porque a alegria tem a ver com Deus, a alegria não tem a ver com coisas. Há 439 referências na Bíblia sobre a alegria, as 439 referências é sobre Deus. Um carro zero não vai te trazer alegria, pode te trazer um momento de felicidade.
uma conta bancária bastarda não vai te trazer uma alegria, pode te trazer um momento temporário de satisfação. Agora a verdadeira alegria, ela está no Senhor. Davi vai dizer que enquanto ele não confessou os seus pecados, a Bíblia diz que os seus ossos vão envelhecer e ele estava perdendo a vida. Ele chega a dizer assim, olha, tornou-se em sequidão de estir. Davi se sentia sem vida. Irmãos, é muito ruim. É muito ruim quando a gente peca e você não tem ninguém para te ajudar. Eu estou falando de cristão, porque o mundo peca e vai pecando mesmo, eles não têm consciência disso. Agora é muito ruim quando a gente erra e a gente vai embolando as coisas, um abismo vai chamando outro abismo, sabe? É muito ruim, porque Davi, um abismo foi chamando outro abismo. Irmãos, o pecado é terrível. Quanto mais você vai se mexendo, parece aquela teia de aranha, mais vai embolando. Aí quando Davi sai do caminho, Davi sai dos padrões, ele volta para Deus e pede perdão. Davi celebra porque Deus vai ocultar, Deus vai preencher a lacuna, Deus vai apagar os seus pecados, Deus vai expiar os pecados de Davi e seu sangue. Lembra eu acho que é o Helder falando domingo, sábado à noite aqui das duas pombas, que quando um leproso ia apresentar-se ao sacerdote por cura, matava uma pomba, pegava o sangue de uma pomba e aspergia sobre a outra pomba e soltava a pomba toda salpicada de sangue. Uma pomba tinha que morrer e outra voava. Uma pomba simbolizando que alguém morreu por aquele pecado, e a pomba voando salpicada de sangue simbolizava o pecador que foi perdoado. Aquela pomba que morre é Cristo, a pomba que voa somos nós, salpicados pelo sangue do Cordeiro. Cristo, ele foi propício a nós, ele é a apropriação, ele é a cobertura, ele é o encerramento do pecado. Em Cristo, irmão, todos os nossos pecados chegam a um ponto final, porque ele é poderoso para nos perdoar. Talvez você possa estar aqui nessa manhã falando, pastor, graças a Deus que eu não cometi adultério. Glória a Deus. Graças a Deus que eu não estou com raiva de ninguém. Glória a Deus. Pastor, graças a Deus que eu vivo uma vida santa. Glória a Deus. Mas não é só pecado de comissão que existe, não existe pecado de omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Existem coisas que nós não fazemos, glória a Deus por isso, mas existe coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos, que é pecado. Pecado de omissão. E aí Davi, ele está celebrando a Deus, porque ele sabe que agora ele é aceito, ele desfruta de uma bem-aventurança, porque Deus agora perdoa os seus pecados e Deus traz ele de volta para o caminho. Irmãos, o primeiro ponto é, se você ultrapassou os limites, volte. O segundo ponto é o mesmo, se você saiu do caminho, volte. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Terceiro lugar, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Você já pensou? Se Deus olhasse para mim, para você e falasse assim, você é culpado, vai falar o quê? É Deus. Deus sabe, irmão, não é o que sai daqui não, Deus sabe o que brota aqui. Se tem alguém que nos conhece por inteiro, é Deus. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Deus não tem uma opinião sobre nós, Deus tem um diagnóstico sobre nós. As pessoas pensam que nós somos alguma coisa. Nós pensamos que também somos alguma coisa. Mas quem sabe de fato quem nós somos é Deus. Deus não tem uma opinião a respeito do Alan, Deus tem um diagnóstico. Lembra das igrejas? Você diz que está viva, mas você está morta. Você diz que é rica, mas você está pobre. Você diz que enxerga, mas você está cega. Você diz que tem inveja, mas você está nua. Deus não atribui a nós, Deus não coloca na nossa conta, realmente, Alan, não tem jeito para você não, eu tenho todas as provas cabais aqui, que você é alguém que comete pecado. E é interessante, a palavra iniquidade, no original, alguém lembra o que é? É avon. Avon, iniquidade no grego é avon, não quero entrar no mérito aqui do avon, tá? Mas a palavra traduzida por iniquidade é avon, significa depravação, ou distorção moral. O que Davi havia cometido? Depravação. Davi havia cometido comportamento tortuoso e perversão. Irmãos, o pecado é muito sério. Aí eu repito aqui, não, graças a Deus que eu não cometi isso. Irmão, pecado é pecado. As consequências são diferentes, mas o pecado ofende a Deus. O pecado leva para o inferno. O pecado apaga o Espírito Santo. O pecado tira a alegria de nós. Olha como é que Davi se arrepende de fato. Por que ele se arrepende de fato? Ele dá nome. Olha, eu cometi uma transgressão, eu passei dos limites. Olha, eu cometi pecado.
eu saí do caminho, eu quebrei os padrões. Olha, eu cometi uma iniquidade, eu trilhei um comportamento tortuoso, perverso. Apesar dessa perversão, apesar desse caminho tortuoso, Deus não imputou. O que significa isso? Deus não atribuiu a culpa a Davi, Deus foi lá e absolveu Davi. Essa graça de Deus, ela é extraordinária. Essa graça de Deus, ela é assustadora. Essa graça de Deus, ela é profunda, ela é tremenda. Em vez de Deus atribuir Davi, Deus vai lá e absolve Davi. Um comentarista diz que esse termo significa não colocar em conta, não acrescentar no registro. Eu acho, me perdoe se eu pecar, mas me permitam falar isso. Eu acho que em um determinado momento da vida, todos nós falamos assim: fulano de tal está no meu caderno negro. Se não falou, pensou. Registrou, fez um registro. Ô irmãos, Deus não registra os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Sinta-se perdoado nesta manhã. Abrace a misericórdia de Deus. Abrace. Talvez essa semana, irmãos, nós trilhamos caminhos que não deveríamos trilhar virtualmente, fisicamente. Talvez essa semana nós falamos coisas que nós não deveríamos ter falado, semeamos contendas, desconstruímos uma pessoa dentro da outra. Talvez essa semana nós somos tomados pela lascívia, pela impureza, pela avareza, pela idolatria, pelo amor ao mundo. Talvez em um dado momento nós nos esfriamos e conscientemente nos rebelamos. Mas se Deus está falando no seu coração nessa manhã e você se arrepender, Deus não registra isso. Deus é misericordioso. Amém? Então pega o seu caderno negro, põe ele no fogo. Porque se é Deus que é Deus, não faz registros. E é interessante, né? A palavra imputar aqui, ele é um termo da contabilidade, não faz registro. Nós temos uma contabilidade da igreja. Então quando eu quero saber alguma coisa, eu vou lá na contabilidade e falo assim: olha, eu preciso de tal documento, está lá registrado. Irmão, Satanás, nesta manhã, se ele quiser, ele pode vasculhar a gaveta da sua vida, não vai achar um registro. O que ele vai achar lá é o sangue de Jesus preenchendo toda a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque vira e mexe, a gente faz isso num casamento. Porque aquele dia, registro. Porque naquele momento, registro. Deus não. Talvez, e tomara que seja só talvez, nós pisamos no tomate na lavoura toda essa semana. Mas se nessa semana a gente chegou perto do seu Senhor, olha, puxa vida, eu estou louco, eu ultrapassei os limites, eu saí do caminho, eu tive um comportamento perverso e torto, tem misericórdia de mim, Senhor. E aí talvez se Satanás nessa manhã tentar vasculhar a nossa vida, não há registros. Está nas mãos do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado da sua vida, aquele que tira o pecado do mundo. Amém, gente? Aí Davi, ele entende isso. É como se Deus falasse assim: Davi, não conta mais. Não é lindo? Irmão, Deus é power demais, Deus é legal demais. Porque o Deus que levanta Natan diz assim: cara, você pecou, meu irmão. Aí, quando Davi se arrepende, o próprio Deus levanta Natan: Deus perdoou os seus pecados. Olha que Deus não aponta apenas as nossas mazelas, as nossas feridas, mas Deus dá remédio para nos curar, para nos libertar. Irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto, não aceite o pecado na sua vida. Não sinta-se confortável no pecado. Não. Deus não coloca mais em conta, pois Jesus é o nosso substituto, pagou pelos nossos pecados na cruz, o seu sangue limpa todo o registro, bem como o coração do transgressor. O coração muda, não muda? O coração muda. Irmãos, eu fico olhando umas fotos minhas de crente, misericórdia, terrível, uma cara assim, morto, eu era morto, né? É engraçado que quando eu era jovem, tinha o pessoal da Congregação Cristã do Brasil que fazia uns cultos lá na roça. E aí eu falava com o pessoal parece um povo esquisito, povo morto, povo esquisito esse, né? E eu virei um esquisito também. Glória a Deus por isso. É porque morreram para o mundo. É por isso, irmãos, que aquele que cometeu os pecados mais terríveis, ele pode vir a Deus. E aquele que cometia homicídio, agora ele é pregador da palavra, ele gera vida.
Aquela que outrora era uma mulher amargurada, era uma mulher cheia de traumas, cheia de frustrações. Se ela se rende ao Salvador e há uma conversão, jorra rios de água viva do interior dessa mulher. Há uma transformação. Os jovens que talvez eram rebeldes, não obedeciam, mas se houve um encontro genuíno com o Cordeiro de Deus, esse menino é obediente. Cristo não apenas, irmãos, ele pagou pelos registros. Nossa, Jesus tinha que ter muita força. E tem, glória a Deus por isso. Apesar de estar fraquíssimo na cruz. Olha, irmãos, olha, de forma figurada, Jesus pegou todos os meus registros, todos os seus, colocou debaixo do braço e foi até a cruz do Calvário, com todos os nossos registros. Eu quero ler um texto para você. Colossenses capítulo 2, versículo de número, cadê ele? Colossenses 2, não sei se é o 22, cadê aqui ele, gente? Foi aonde esse versículo? Onde é que fala aqui, o 14, o 13. E quando vós estavas mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou deu vida juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Ao 22. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. Havia uma cédula, irmãos, olha, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e milhas e quilômetros e milhas. A minha, você tinha que fazer de avião para tentar chegar no final. Ele pegou a minha cédula de dívida, pegou a sua cédula de dívida, e quando ele foi levantado ao Calvário, junto com aqueles pregos, foi também cravado na mão dele a cédula de dívida que Satanás todo dia colocava diante de nós, cobrando de nós, pois Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele pagou toda a conta, toda a conta. Enterra esse passado, irmão, deixa esse passado para trás, querida. Cristo Jesus já te perdoou, amém? Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso porque tem erros no passado que é assombração na vida de muitas pessoas. Já atendi pessoas assim que o passado é um fantasma. Não, Cristo Jesus nos perdoa. E aí o pessoal fala assim, mas será que Deus faz tudo isso? Infinitamente mais. Aqui para nós ganharmos meia diz assim, feliz é aquele em cujo espírito não há dolo, não há engano. Davi ficou um ano na dissimulação, um ano na hipocrisia, vivendo como se nada tivesse acontecendo, um ano. Ô irmãos, é ruim demais viver assim. Sabe quando você está devendo alguma coisa? Você está devendo alguma coisa? Não estou falando de dinheiro não, você está devendo alguma coisa, você fez o que não devia fazer, aí você fica caladinho na sua, mas você não vive. Se alguém bate na porta 3 horas da manhã, você vai à loucura, não a descobriram. Se a polícia para você assim, é igual me pararam outro dia só para me dar um bilhete educativo, eu falei, meu Deus, cadê os documentos desse carro? Estava no carro, né? Tem no celular também, viu gente? Eu não ando sem documento não, tem no celular e no carro, hoje você pode baixar. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Ouro Preto era só um folha, mas eu não estava devendo nada não. Mas não é assim, quando a gente está devendo, eu já andei lá, gente, eu já fiquei devendo. Estou falando de dinheiro não, tá? Dinheiro a gente deve até Jesus voltar e vai pagando devagar. Eu estou falando, você sabe que está errado. Aí alguém já começa uma conversa séria, você vai sair na francesa. Você não tem paz. Não é assim? Fez o que não devia fazer, não fala para ninguém, não confessa, vai cozinhando aquilo ali. Aí qualquer coisa diferente, não, agora me pegam. Irmão, não espera ninguém te pegar não. Se rende aos braços do Salvador. Ó Jesus, puxa vida, olha o que eu fiz. Misericórdia da minha vida. Eu não quero mais viver na hipocrisia não. Eu estava assistindo uma matéria daquele Celso Russomano. Já ouviu falar dele, né? Ele é o terror de quem anda errado nos comércios, né? Glória a Deus pela vida dele. Uma senhora foi comprar um negócio em São Paulo. E aí a senhora, muito simples, e aqui também vai uma dica para nós. Ela deu o cartão para a caixa. Pagou lá R$34. Passado alguns dias, chegou no relatório dela assim, além da compra, compraram calçados numa loja em Rio Grande do Sul e comprou um anel de 18 quilates. Aí a dona assim, gente, mas eu não comprei nada. Foi atrás desse sujeito aí.
Aí chegou lá na loja e perguntou o nome da menina lá. Aí alguém falou, não, o que está acontecendo, não sei o quê, que ele chega, misericórdia, né? É terrível, deve ser terrível. Aí falou o nome da menina, aí a mulher falou, não, aí chamou um nome carinhoso, aí falou com a mulher assim, a mulher do caixa, olha aqui, seu nome é assim, assim, assado, é e tal. Você fez? Não, eu não fiz. Não, mas está seu endereço, CPF e tudo, não, mas eu não fiz. A mulher foi até no último ponto. E ela falou assim, não, mas eu sou esposa de policial, querendo intimidar. Aí o repórter falou assim, pior ainda, ficou pior. Porque a gente é errado, irmãos, e ainda quer ter razão. A gente é errado e ainda quer ameaçar as pessoas, porque nós somos ameaçados. Aí frigiu dos ovos. A mulher, o patrão dela mandou ela em casa buscar os documentos, aquela coisa toda, não voltou até ontem. Porque ela está errada, Aí o dono da loja pagou, e aí a moral da lição. Irmãos, nós estamos com a mania agora, eu tenho essa mania, a partir dessa reportagem, não vou ter essa mania mais não. A gente passa cartão, quer o seu via? Eu falei, não, agora eu quero todas. A segunda via do cartão é uma prova de que se alguém usou o seu cartão naquele estabelecimento, você tem como identificar pelo código. E outra coisa, irmão, se você usa cartão de crédito, fica dando cartão de crédito para os outros, fica olhando roupa não, que sua conta vai zerar. Viu? E até a sua conta encher de novo, no meu caso é rápido, dá dor de cabeça. Então o que nós aprendemos? Alguém que vive assim alguém que vive assim na hipocrisia, alguém que vive no engano, vai negando o pecado. Ah, não, mas isso aqui Deus não vai levar em conta. Isso aqui Deus também não vai levar em conta. Irmão, Deus leva em conta. Deus leva em conta. Ah, eu estava assim num ambiente, eu não queria falar mal de ninguém, pastor, mas o pessoal estava falando e eu fiquei lá. E o que você falou? Não, eu só fiquei ouvindo. Bom, você podia ter falado assim, gente, isso não é correto, isso não é cristão. Dá licença, eu não quero participar disso. Deus leva em conta. Sabe, é uma coisa que você que mexe na hora do comércio, sobrou lá alguns centavos e você não devolve, isso é pecado, isso é roubo. É alguém que tem que pagar imposto e não paga, é roubo. É alguém que falou que vai e não justifica, é mentira. Ah, isso não tem nada a ver, tem um monte de gente fazendo, irmão, quem que é o seu paradigma? É o homem ou é Jesus? Quem que é o seu norte? Estou dizendo, irmãos, que nós somos 100%, quem dera. Mas no que depender de nós precisamos viver uma vida que glorifica a Deus. Amém? Olha, nós estávamos conversando ontem lá em Lafayette, né? E o nosso vice-presidente do estado dando uma palavra para os pastores sobre as nossas reuniões e tal, e falando sobre palavra empenhada. Ô, irmão, se você deu uma palavra, ou você volta atrás e pede perdão, ou você arca com ela. A Bíblia diz que certa feita um tal de gibeonitas enganaram o Josué, falando que era de longe. Esse cara é terrível, né, senhor? Tem gente que é terrível, tem gente que tem uma mente assim terrível para as coisas ruins. Aí esperaram os pão ficar velhos, pegaram as roupas bem velhas, eles ficaram há dias de caminhada, falaram que era anos de caminhada. Aí Josué não consulta Deus nem nada, vai lá e não, nós vamos poupar vocês. Tantos dias depois, quem está no caminho de Josué é o gibeonita. Aí Josué queria descer a espada. Não pode, nós demos uma palavra. Não pode. Aí alguém da família de Saul foi lá e passou a espada nesse povo. Aí uma praga veio sobre Israel. Deus falou com Davi, os benjamitas quebraram uma palavra de Josué: sacrifica uns da casa dos benjamitas. Acho que 2 ou 3 foram sacrificados. Jesus, para resumir a história, diz assim: olha, a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? É do maligno. O que tem de crente dando lugar para o maligno não está no gibi. Sim, sim, não, não. Eu falei um sim, eu não tenho como cumprir. Irmãos, olha, me perdoa. Eu não tenho como ir. Você me perdoa, vou ter que voltar atrás. Agora, irmão, fique em silêncio. É sim, sim, não, não. Então Deus ele leva em conta. Tem gente que vai negando o pecado, tem gente que vai fingindo que nada está acontecendo. E aí, sabe o que eu acho assim interessante em Deus? Deus desce para tratar com a pessoa. Por quê? Olha o 32. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Existem doenças, já está comprovado isso, nós temos especialistas aqui nessa área. Irmãos, eu não sei em porcentagem, mas bem para lá da metade são questões da alma. Mas olha, eu vou arriscar aqui, a Poliana me corrige se estiver errado, talvez 90% questão da alma.
E existem, eu não estou falando que é todas, mas nesse texto existem doenças psicossomáticas que são oriundas do pecado. Estou dizendo que toda doença é do pecado, neste caso. Porque a mão de Deus pesava sobre quem? Sobre Davi. É interessante, né? Ele diz assim: a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. É Deus olhando para Davi e falando assim: Davi, rapaz, você não vai confessar? Eu não acredito. É que eu estou, né? Deus não é surpreendido, né? Deus vai lá e pesa a mão sobre Davi. Ô, irmãos, Deus vai nos dando oportunidade. A gente não abraça a oportunidade, o que é que Deus faz? Deus fecha as portas. Deus pesa a mão. A mão que outrora ela favorecia, era o consolo de Davi, agora essa mão é a disciplina de Davi. A mão que levantou Davi, a mão que pegou a mão de Davi, lançou aquela pedra em Golias, a mão que tornou Davi, protegeu Davi nos 13 anos de perseguição de Saul, essa mesma mão, que é a mão de Deus que favorecia, agora é a mão que pesa sobre ele. A mão de Deus agora está contra ele, porque o pecado, em primeira instância, é um pecado contra quem? Contra Deus. E por que Deus pesa a mão sobre nós? Porque Deus não nos permite ficar confortáveis no pecado. Deus não permite. O próprio Deus, ele gera o desconforto. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não abre mão de nós, não permite que o pecado não seja prazeroso. Irmãos, quem nasceu de fato, ele não tem prazer no pecado. Ele até anda lá, escorregou, não vigiou, mas ele tem pressa de sair de lá. Ele tem pressa. Porque o pecado nos separa de Deus. Isaías 59:2. O pecado, já falei isso para vocês aqui, não é, essa fala não é minha, de um teólogo, ele diz assim: o pecado nos segura mais tempo que nós pensamos em ficar. O pecado nos leva mais longe que nós pensaríamos ir. O pecado nos custa um preço que nós não temos como pagar. Escute bem, o pecado vai te reter mais tempo que você planejou, ele vai te levar mais longe que você pensou, e ele vai te custar um preço que você não tem condições de pagar. O preço pago pelos nossos pecados é o sangue de Jesus, nem tem preço. Não é por ouro nem por prata, diz 1 Pedro capítulo 1, verso 18, mas é pelo sangue de Jesus. O pecado levou Davi muito longe, o pecado reteu Davi muito tempo, e o pecado custou um preço altíssimo para ele. O primeiro filho morreu, filho dele com Batseba, do adultério, morreu. Depois, Aminon, que é o filho mais velho, vai ter relações com a irmã Tamar. Absalão, que é do meio, que é irmão da menina, de pai e de mãe, porque Aminon era só de pai. O que Aminon faz? O que Absalão faz? O pai não faz nada. Absalão vai lá e mata o menino, mata Aminon. Absalão foge, está lá tudo em 2 Samuel, a partir do 11. Absalão foge, depois ele vai maquiar um retorno, uma falsa paz. Aí ele fica na porta da cidade conquistando o coração do povo. Depois ele se levanta contra o próprio pai. E aí Absalão, é muito triste essa história, né, gente? Absalão é morto. Eu não sei se é pela lança ou pela espada de Joabe. Que tristeza. Olha a família de Davi. Ele que estragou uma família, ele que pecou contra a família, agora tem a sua família arrebentada. O pecado é maligno, gente. O pecado arrebenta. O pecado mata. Ele mata aqui e eternamente. O pecado, ele é uma fraude, né? Ele promete prazer, mas na verdade é tormenta. O pecado é sério. Aí um escritor diz assim: o pecado oculto não pode coexistir com a paz interior. Eu duvido alguém que nasceu de novo, que nasceu de fato e caiu no pecado e tem paz, não tem paz. Porque a paz verdadeira, ela só está em Deus. E ela só é estabelecida com Deus pelo sangue de Jesus. O que Davi está dizendo aqui? Eu confessarei os meus pecados. Davi ficou doente. Tem gente na igreja que o pastor ora e não é curado. Será por quê? Repito, não estou dizendo que toda doença é problema de pecado. Nesse caso é. Davi chegou ao esgotamento. Davi não tinha ânimo para nada. Ele não tinha físico, ele não tinha vigor, porque os ossos secam, fala de estrutura. Davi perdeu a força, perdeu a alegria, tornou-se estio. O cristão que vive no pecado é alguém que ele não tem força, ele não tem firmeza, ele não tem alegria. É alguém cabisbaixo. Ô irmão, você sabe o que eu estou falando.
Você sabe o que eu estou falando, porque nós pecamos, nós erramos. Mas nessa manhã, Deus está nos convidando a não ultrapassar mais os limites. Deus está nos convidando a nos manter no caminho, a não quebrarmos os padrões estabelecidos. Deus está nos convidando, amados irmãos, a não termos mais um caminho tortuoso e perverso, porque Jesus Cristo, sangue do Cordeiro, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Isso é alegria, amém? Vamos finalizar? Ele diz assim, olha o 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, porque todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. Quando nós, qual que é o impacto da obediência? Qual que é o impacto de pedir perdão? Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, nós somos exemplos para outras pessoas. Olha o 6: pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Todas as vezes que eu peco e eu me arrependo e peço perdão, eu me torno um testemunho para alguém. Olha, eu cometi esse tipo de pecado, mas eu quero te dizer que eu arrependi e Jesus me perdoou. Então há esperança para você. Nós nos tornamos um testemunho. Em segundo lugar aqui, eu não vou entrar em pormenores, o impacto da obediência. Um crente perdoado é poupado das tempestades da vida. Um crente perdoado é poupado das tempestades da vida. Olha o 6b. Eu vou ler o A. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Olha o B. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O crente perdoado, ele é poupado das tempestades da vida. As águas transbordam, as tempestades açoitam, os ventos furiosos fuzilam, mas quem está em paz com Deus, pacificado pelo perdão divino, é poupado de todo e qualquer dilúvio ou tempestade. Ô irmão, não tem coisa melhor do que estar em paz com Deus, não é verdade? Você está passando uma tribulação, um furacão, um maremoto, uma tempestade, o pau está quebrando, e é uma notícia ruim, outra notícia ruim, mas você, apesar de estar ali cambaleando, mas você tem paz com Deus, e você faz como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho a paz de Deus e paz com Deus, e no tempo de Deus, Ele vai se levantar ao meu favor. Quem tem paz com Deus? Agora, quem não tem paz com Deus, puxa vida, tive um prejuízo terrível, mas também eu não resolvo esse problema do pecado. Está pagando a conta. Você está pagando a conta porque você quer. Porque há um banco ilimitado, cuja moeda de transição é o sangue de Jesus. E Ele quer pagar toda a sua conta. Não é assim quando a gente é errado? A gente nem reclama. A gente pode até ter um pé de razão, mas a gente sabe que a gente está vacilando. Como é que eu vou reclamar? Eu estou pisando na bola. Agora, irmãos, aquele que é perdoado, ele é poupado das tempestades, ele descansa em meio ao dilúvio, é como Noé. Ele tem paz com Deus, ele é poupado. Não quer dizer que as ondas vão açoitar, os ventos vão vir com tudo. Não, mas eu tenho paz com Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Terceiro lugar, um crente perdoado tem Deus como seu esconderijo. Deus que agora estava vindo em encalço de Davi, Deus agora é o esconderijo de Davi. Deus que pesava a mão sobre ele sem pausa, mas agora Deus é o esconderijo do salmista, onde encontra abrigo de toda a culpa e de todo o temor. Ô irmãos, olha, eu estou pregando aqui, mas pode ser que eu essa semana, nos próximos dias, venha errar. Eu preciso lembrar dessa palavra. Há um lugar onde eu posso me esconder. Não é esconder os meus pecados, não é fazer vista grossa. Há um lugar que eu posso pedir perdão e ser perdoado. Pode ser que você me ouve aqui nessa manhã e está tudo legal com você, mas esse mês, essa semana, tomara que não mesmo. Mas se você incorrer em um erro, saiba de alguma coisa, você tem um esconderijo. Davi diz: tu és o meu esconderijo. É interessante um trocadilho que diz aqui, né? Davi não diz, tu és um esconderijo, como se fosse apenas um lugar entre muitos. Ou, tu és o esconderijo, como se fosse um único. Repito, Davi não diz, tu és um esconderijo, como se fosse apenas um lugar entre muitos. Ou, tu és o esconderijo, como se fosse um único, mas tu és o meu. Tu és o meu. Tu não és um esconderijo, tu não és tu és o meu. Você é de Deus e Deus é seu.
Amém? Ele é seu e você é dele. Ele é o seu esconderijo. É nesse ponto que está toda a excelência, irmãos, desse texto. Ele é meu, eu aceito a oferta da salvação, eu recorro a Ele pessoalmente, eu como pecador me abrigo no seu amor, na sua compaixão, eu me coloco debaixo das suas asas, eu me cubro com a veste da sua justiça. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu, é direito nosso, é nossa herança. O mundo está aí perdido, sem saber. Nós não temos nós temos o nosso esconderijo, que é Deus. Ele nos veste. Jesus é tremendo. Você imagina, nós somos um mendigo que entramos um dia nessa igreja à porta, ninguém nem queria ficar perto da gente, porque o cheiro era insuportável, mas encontramos uns doidos que resolveram nos abraçar. E aí, espiritualmente, aqui em um determinado momento na igreja ou qualquer lugar, Jesus tirou aquelas roupas velhas, nos deu um banho, nos ensaboou com o sangue do Cordeiro, lavou com a ducha da justiça, colocou umas vestes, irmãos, com o perfume do céu. O inferno olha para mim e para você, deve ficar doido, porque apesar dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, as nossas vestes estão alvas como a neve, não falta o óleo sobre a nossa cabeça. Vamos orar, e Davi diz assim, Davi conclui esse salmo conclamando o povo de Deus a se alegrar no Senhor. Os justos, aqueles cujos pecados foram cobertos e a quem não foi atribuída iniquidade, devem se alegrar. Os retos de coração devem exultar no Senhor. Existe alegria maior do que ser perdoado, irmão? Talvez você não tenha um centavo nesse bolso, talvez você tenha uma pancada de coisa para resolver essa semana, talvez você está até fragilizado na sua saúde, e ainda assim há motivo de celebração, porque nós somos perdoados, nós somos aceitos. Oremos com a seguinte perspectiva: abandone o mergulho para baixo no pecado, o pecado profundo, sombrio, retorcido, que faz loucuras, mantendo um andar reto, sendo honesto diante de Deus e diante dos homens. Pare de ficar mergulhando para baixo no pecado, no caminho torto e escuro. Irmãos, nesta manhã se levante na presença do Eterno e ande reto, sendo honesto diante de Deus e diante dos homens. Amém? Davi, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado. Você quer ser feliz? Não é mais dinheiro, não é um novo carro, não é mais um título, não é mais um sapato para as irmãs, não é mais um carro para os irmãos, é a felicidade de ser perdoado. Você pode andar de cabeça erguida diante dos céus, diante da terra e diante do inferno. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Vamos ficar de pé, vamos orar? Em nome de Jesus. É bom demais ser perdoado, sim ou não? É bom demais. Filho pródigo lá, doido da cabeça, meu Deus, o que é que eu faço agora? Olha a burrada que eu fiz, eu tinha tudo e não sabia, mas eu vou voltar porque meu pai é extraordinário e ele é perdoado. É Pedro que está lá em João 20 ou 21, se não me falha a memória, esgotado, estagnado, arrasado, sem esperança, sem saber o que é do seu futuro. Jesus chega na praia, prepara um peixe, prepara o fogo, fala: vem comer comigo aqui, traz o que vocês têm. E ele vai ter um diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Agapau, me amas a ponto de dar a vida por mim? E Pedro fala assim: oh, Jesus, só filéus, eu gosto. Pedro, tu me amas? Agapau, Jesus, filéu, você sabe que eu gosto, eu não estou em condição de amar como o Senhor quer que eu ame. Aí Jesus baixa o nível, né? Pedro, então, filéus. Aí quando Pedro diz assim: Senhor, tu sabe todas as coisas, filéus. Pedro, apesar de ser filéus, vai e apacenta minha ovelha, você está perdoado. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, alegria do filho pródigo ser reiterado à família, alegria Pedro ser reiterado à presença de Jesus, ao ministério, que alegria. Davi poder carregar no braço quem? Salomão, fruto do perdão e da misericórdia de Deus. Deus não apenas, irmãos, apaga os nossos pecados, tira a nossa vergonha, mas nos dá fruto de celebração, fruto de alegria. O pecado não vale a pena, o pecado não vale a pena, amém? Há alguém que já pagou a conta por nós, o seu nome é Jesus. Pai, nós queremos bem dizer: decanta labassuri andalamarras, ore calabassuri andalamarras, orianda labassuri andalabas, decanta labassuri andalamarras. Não há mensagem mais poderosa do que essa, Deus. Não há notícia mais profunda, extraordinária e cheia de esperança e de vida.
do que termos o perdão dos nossos pecados. Nenhuma bênção terrena pode, ó Deus, alcançar a excelência, a nobreza e a importância dessa grande notícia. Bem-aventurado aquele cujo Senhor perdoa pecado, transgressões e não atribui a iniquidade. Aqui está o ponto clímax da nossa verdadeira alegria. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Pai, nos perdoa-nos pelas vezes que fomos rebeldes, cometemos uma autotraição ao Senhor, passamos dos limites. Pai, nos perdoa, Senhor, por não vivermos os padrões determinados por Ti. Perdoa-nos por errar o alvo, por sair da rota do Senhor. Pai, no nome de Jesus nós Te louvamos, porque o Senhor, ó Deus, nos tira dos caminhos tortuosos, do caminho de depravação, de rebeldia. O Senhor não põe na nossa conta os nossos pecados, mas na conta de Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque nós temos paz com o Senhor em Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque nós não temos apenas a paz com o Senhor em Cristo Jesus, nós temos a paz de Deus em nosso coração. Nós Te louvamos, Pai, por ser justificados pela fé. Nós Te louvamos, ó Deus, porque temos entradas pela fé a esta graça, no qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor. Como o Senhor perdoou Davi naquele dia, o Senhor apenas não lavou os seus pecados, mas o Senhor calou a voz acusadora da consciência. O Senhor restaurou a vida do Davi, do salmista. Ele que estava até doente, enfermo, doenças psicossomáticas, em função de não confessar os pecados. Mas nesta manhã, como Davi, eu confessei o meu pecado a Ti, e Ele encontrou graça e misericórdia. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. O decanta labassuriando alamarras. Nos perdoa, nos perdoa. Pai, que seja gerado em nós um coração arrependido, um coração, Deus, quebrantado diante do Senhor. Deus, que nós não apenas tenhamos consciência dos pecados, mas que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos confessar e abandonar, porque quem faz isso alcança misericórdia. Em toda enfermidade, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está amarrado, ó Deus, seja desamarrado, destravado nesta manhã, porque há perdão em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, que a mão do Senhor não esteja contra nós, mas que a mão do Senhor esteja nos favorecendo nesta manhã, nos levantando, nos protegendo, nos consolando, nos respaldando, para louvor e para glória do Teu nome. Nós não merecemos, de modo nenhum, nós não somos dignos, de modo nenhum, mas não é nós, a causa do amor é o Senhor mesmo, os méritos da salvação é de Cristo e não nosso. Por isso, por Cristo Jesus, esperança da glória é em nós. Cristo Jesus que morreu a nossa morte, Cristo Jesus que estabelece a paz, Cristo Jesus que nos lava de toda iniquidade, de toda injustiça. Aceita-nos, ó Pai, nesta manhã, para louvor e para glória do Teu nome. Ser propício a nós, nos favoreça na Tua presença. Pai, restaura em nós a alegria do Teu Espírito Santo. Toda tristeza seja removida, toda depressão seja repreendida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ainda de olhos fechados, enquanto o louvor toma lugar e os diáconos vão servir a ceia, eu queria que você fizesse a sua oração em silêncio. Eu queria que você colocasse diante de Deus alguns problemas seus, alguns problemas de pecado. Faça isso agora. Você ouviu a palavra, Ele é o Deus que perdoa a transgressão, Ele é Deus que perdoa o pecado, Ele é Deus que não leva em conta as nossas iniquidades, Ele é o Deus que muda os nossos caminhos. Se você tem cometido algum pecado, essa é a oportunidade de você sair daqui com a mão de Deus não pesando sobre você, mas sobre você te favorecendo. Faça isso se você assim tem necessidade. Glória a Deus. Aleluia. Graça sobre graça recebi, e
da plenitude renasci. Antes de um Deus imortal, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor esses elementos que não se transformam nem no teu corpo, nem no teu sangue, mas é símbolo do teu corpo que foi partido e moído por nós. O teu sangue foi derramado naquela cruz, que nos lava, que nos limpa, que nos perdoa de toda transgressão, pecado, iniquidade. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Podeis participar, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por esse perdão, por essa graça extraordinária. Obrigado porque não há registros ao nosso respeito. O Senhor anulou, o Senhor apagou e lançou no mar do esquecimento. Obrigado porque a nossa vida será um testemunho para aqueles que estão, Deus, talvez desesperados e não encontram graça e misericórdia. Obrigado porque o perdão nos proporciona livramento nos dias da tempestade, dos ventos. O Senhor nos guarda. Obrigado porque o Senhor não é o esconderijo, um esconderijo, mas o Senhor é o meu esconderijo. O Senhor é onde me refugio. Eu aceito o seu amor, eu aceito a sua compaixão, o seu perdão, a sua misericórdia. Eu aceito as vestes da justiça em Cristo Jesus. Pai querido e Pai amado, que nós possamos andar em um caminho reto, que nós possamos ser honestos diante do Senhor e diante dos homens. Deus, é assim como o Senhor deu um fruto a Davi, do perdão do Senhor e da misericórdia do Senhor, dando a ele Salomão, alguém que iria assumir o seu trono. Deus, que a tua igreja, ela tem um fruto da misericórdia e da graça do Senhor. Que haja favor do Senhor, que a mão do Senhor, Deus, saia daqui nessa manhã sobre cada um, trazendo favor, consolo, proteção e livramento e provisão, para louvor e para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Você diz amém. Irmão, sente um minutinho, rapidinho. Nós estamos tendo horário ainda. Nós vamos só para uma sessão deliberativa e depois nós já vamos concluir em nome de Jesus. Eu queria uma proposta de apoio para nós darmos abertura. Amém? O irmão Oswaldo propôs. Eu queria convidar a Lu para fazer para nós aqui a nossa leitura de relatório. Esse relatório que ela vai ler é as entradas de julho, quantos entrou em julho e quanto saiu em julho.